Olá meus caros, meu nome é Ciro Bailão e hoje eu vim falar sobre jogos de mistério e investigação. A Velma estava certa. Era um corretor pilantra no fim das contas. Isso não é justo. Eu teria conseguido se não fossem essas crianças encheridas. Esse tipo de jogo ele tem uma dinâmica bem própria. É claro que as dicas que eu vou dar aqui eles servem para diversos jogos. Inclusive, eu fiz um vídeo há pouco tempo sobre jogos de terror. E jogos de investigação e terror, eles são muito próximos entre si. Não à toa, alguns jogos, como Call of Cthulhu, são de terror e investigação. A título meramente exemplificativo. Todos os dois, tanto mistério quanto terror, é bom você fazer uma aventura em um local confinado. Terror para dar aquele senso um pouco de perdido, um pouco mais de medo. E o mistério para você diminuir o número de suspeitos. Por isso, esse vídeo é bom tanto para quem pretende mestrar um vídeo de mistério, quanto para outros jogadores. Mas ele é bem focado em jogos de mistério. Sempre bom lembrar que o que eu falo aqui não é regra, são recomendações, coisas que podem te ajudar. Pegue o que lhe é útil e, se você não gostar, faça em sentido contrário. Este vídeo é de sistema neutro, então seja lá qual for o RPG que você jogue, ele cabe. Também é bom deixar sempre bem claro que existem alguns jogos que eles são mais focados em investigação do que outros. Call of Cthulhu, que eu falei, por exemplo, é excelente com investigação, muito melhor do que um jogo como Dungeons & Dragons. Não que você não possa jogar Dungeons & Dragons, fazer a investigação dele, mas existem jogos melhores. Por isso, eu resolvi dividir esse vídeo da seguinte maneira. Primeiro tópico, vou falar sobre o inicial, as dicas iniciais sobre personagens e os jogadores. A segunda, sobre o local que é bom você ambientar um jogo de mistério e investigação. O terceiro é o plot, ou do bom português, o enredo que você vai ter que fazer. O quarto são as pistas, talvez o tópico mais importante desse vídeo inteiro. Em quinto é o fluxo de informação, né? Como que você vai fornecer as informações que o seu grupo precisa. Em sexto eu vou dar umas dicas finais que não cabiam em nenhum desses tópicos, mas que são muito interessantes para quem quer mestrar esse tipo de aventura. Sempre bom lembrar que caso você goste de histórias de mistério, investigação, a revista Mistério Retorno número 18 está em financiamento coletivo até o dia 20. Caso você veja esse vídeo depois, normalmente existem maneiras de você obter essa revista mesmo após o financiamento coletivo. Tá? Mas de qualquer maneira eu vou deixar o link aqui e caso tenha alguma dificuldade pode entrar em contato comigo ou entrar no All My Links, que eu deixo lá todas as minhas redes sociais, deixo todos os meus livros, meus contos à venda, deixo tudo organizadinho para facilitar caso você queira conhecer o meu trabalho. Primeiro, vamos começar falando sobre jogadores e personagens. Por que eu comecei por aqui? Porque é muito importante você deixar claro para o seu jogador que ele está jogando um jogo de investigação. Todo jogo, todo não, né? Praticamente todo, tem algum tipo de busca, averiguação, alguma coisa nesse sentido. Mas é diferente de você ter um jogo que ele é focado na investigação. E ninguém gosta de ficar rodando igual uma barata tonta, sem saber o que fazer direito. Deixe o mais cedo possível, de preferência numa sessão zero ou alguma coisa do tipo, ou então logo no início. Olha, fulano está contratando pessoas para investigar o assassinato da filha. Alguma coisa nesse sentido. Não faça com que a investigação seja uma surpresa ou uma investigação em si mesmo. E no que tange ao personagem, é importante você saber o que cada personagem dos seus jogadores faz. Por que eu digo isso? Porque você pode fazer algo mais voltado para ele. Então, se o seu grupo tem um hacker, você faz alguma coisa voltada para o hacker. Ele tem algum tipo de habilidade, faz pensando naquela habilidade. Isso para o bem quanto para o mal. Imagina, o seu jogador tem alguma habilidade especial que resolveria aquele mistério em um segundo. Seria muito desagradável você fazer uma aventura inteira e seu jogador solucionar com uma habilidade que você não sabia que ele tinha. Uma vez já conhecendo o seu jogador, os personagens, você tem que ver o local que você vai ambientar. Tal como eu disse no início, uma ótima dica é você isolar os seus jogadores. A Agatha Christie fazia isso em todos os livros dela, colocava eles em um local confinado, que você diminui o número de suspeitos. Uma casa abandonada, um navio, um trem, alguma coisa nesse sentido. E também isso evita que os jogadores se percam muito. Talvez se os jogadores forem um pouco mais experientes, eles acabam não fazendo isso. Mas se eles forem novatos, é muito comum em aventuras tipo Call of Cthulhu, quando ele é numa cidade livre, os jogadores irem para o final do mundo, pesquisar coisas que não tem nada a ver.
Assim, facilita você diminuir o mundo deles. Depois nós chegamos no terceiro ponto, que é o enredo. Existem algumas aventuras que você consegue adaptar facilmente. Mistério e investigação não é um deles. Os outros, quando tem um buraco no plot, você consegue ali dar uma improvisada, fazer um negócio ali em cima da hora que soluciona e dá para a aventura continuar boa. Aqui não. Aqui pode te gerar um problema muito grave se você fizer algo ali no calor do momento, pode gerar uma bola de neve. Por exemplo, você fala que quem matou foi o irmão da vítima. Só que aí, em algum calor do momento, você não tinha se atentado a isso, e alguém pergunta, e então onde estava? Você fala, não, ali estava o irmão da vítima. E aí quando chega no final, e você tem a solução, aí o jogador mas como que foi o irmão da vítima? Se quando a gente perguntou lá atrás, você falou que ele estava na padaria na mesma hora. Aí você deu uma improvisada ali, sem levar em consideração, e deu um choque. Por isso, é muito bom você ter o máximo de coisas já bem delimitado. E tem algumas coisas que são fundamentais. Quem, ou seja, o agente, o que, ou seja, a ação, onde, ou seja, o lugar, como, ou seja, o modo, quando, ou seja, o tempo, e por quê, ou seja, o motivo. Então, quem, o agente, foi o irmão que fez o quê? Que matou. Onde que ele matou? No quarto. Como? Com a faca. Quando? À meia-noite. Por que ele queria a herança? Se você já tiver exatamente isso, quando a pessoa te perguntar, você fala assim, poxa, o irmão não podia estar na padaria porque foi ele que matou, então tem que ser outra pessoa. Isso já vai te evitar grandes problemas em relação ao enredo. E é importante você sempre buscar plots que não são lineares. Em um jogo de investigação, um jogo linear é incabível. O que já nos leva ao nosso quarto ponto, que são as pistas. Talvez o tópico mais importante daqui. A pista é a base de um jogo de mistério. Ou seja, eu falei para você não ter um enredo linear. O que isso significa? Primeiramente, você já não começa com uma pista só. Começa com umas 3 pelo menos. Eles podem começar a pesquisar em qualquer uma delas. É bom você dar várias possibilidades e coisas diferentes. Por exemplo, uma testemunha, alguma coisa para pesquisar de carta, coisa assim, mais diversos possíveis, várias possibilidades. Eu sei que eu digo que normalmente é sugestão, né, que nada, tudo que eu falo é para você ver o que lhe cabe. Agora, se tem uma dica que eu diria que é muito importante, seria o mais próximo de uma regra e não de uma sugestão deste vídeo, nunca dê pista falsa. Por que eu digo isso? Porque todo mundo que já mestrou já fez isso e quase sempre dá problema. Os seus jogadores, eles não são Sherlock Holmes, eles são pessoas normais. Você não precisa ajudá-los a se enrolar, eles já se enrolam sem a sua ajuda, fique tranquilo. Da mesma maneira, quando eu digo que ele não é Sherlock Holmes, também quero dizer que você não é um autor de um livro, você não controla um enredo, pelo menos não deveria ter. Ah, Ciro, mas eu queria uma pista falsa para eles acabarem descobrindo outra coisa quando eles forem pesquisar essa pista falsa. Tá, beleza, mas saiba que tem a chance deles se enrolarem. Quem nunca esteve num jogo que acontece um detalhezinho que não tem nada a ver com a história e os jogadores ficam encucados com aquilo e ficam só ali, não saem dali. Imagina o dano que isso causa numa aventura de investigação. Ah, sim, nós também está falando que a NPC não pode mentir. Não, óbvio que pode. Só que primeiro, tem que ser um pouco fácil deles descobrirem que ele está mentindo. Se não fácil, pelo menos possível. Outra coisa importante é você dar uma pista sem pedir a rolagem. Evita ficar pedindo muita rolagem. Principalmente se a pista for fundamental. Se você quiser pedir rolagem, peça para tempo. Então assim, ele foi numa biblioteca pesquisar, então rola aí, tirou um número muito baixo, então você demorou horas para achar o que você queria. Evite o que eu chamo de pista gargalo. O que é isso? É aquele tipo de pista que se você não encontrar, acabou ali. Então se ele não encontrar aquela carta, a aventura não vai para frente. Ferrou, já era. Aí o grupo não encontra e você fica ali parado sem saber o que fazer. Tente fazer alguma coisa no sentido de uma teia, sabe? Então assim, essa pista aqui vai para lá, tem várias maneiras de ele chegar a cada local, pelo menos 3.
de chegar a determinada pista. E como eu disse, coloque eles, preferência locais diferentes, tipos de pistas diferentes. É melhor você pecar pelo excesso de pista do que pela falta de pista. Eu sei que a gente, quando a gente está mestrando, a gente fica assim, nossa, eu vou dar muita informação para os jogadores. Mas acredite, isso é porque a gente tem a aventura na nossa cabeça, então para a gente está muito claro. Os jogadores eles ficam perdidos a maior parte do tempo, sem saber exatamente para onde que está indo. Então as pistas são como uns pontos de luz, que agora está acontecendo isso, agora está acontecendo isso. E mesmo quando eles têm todas, muitas vezes eles não conseguem unir. Então, como eu disse antes, relaxa, eles vão se enrolar sozinhos. Facilite o máximo que você puder. Isso não significa que as pistas devem ser sequenciais, né? Essa, depois essa, assim, né? De maneira linear. Não, tente fazer elas um pouco em sentido de que eles estão pesquisando. Isso leva um pouco para o nosso próximo tópico, que é o fluxo de informação. Ele pode se confundir um pouco com o tópico anterior, né, que era sobre pista, mas na verdade aqui a gente está falando a maneira e com qual frequência, com qual volume que você entrega as pistas para os jogadores. Isso em qualquer jogo é algo difícil do mestre fazer. São poucos mestres que fazem isso bem. E num jogo de mistério é uma das questões mais fundamentais. Você vai chegar no início do jogo, vai dar um monte de informação, e aí depois vai ficar dando pequenas informações. Quando que você vai entregar tal informação? É bom você cadenciar o jogo. Existem algumas maneiras que você pode fazer isso de maneira mais orgânica. Existe um princípio dramático, que é a arma de Chekhov. Chekhov. Eu não vou entrar no mérito se é bom, quando que é, mas para aqui é muito bom. O que ele diz? Se uma arma apareceu em uma cena, ele será usado na cena seguinte. Deixe ali para locais de destaque coisas que estão relacionadas ao crime. Então assim, se a pessoa entrou na sala, não tem nada a ver a cadeira. Você vai ficar descrevendo aquela cadeira em várias horas e horas e horas? Não, mas talvez se uma pista foi queimada na lareira, você talvez deva descrever um pouco melhor, um pouco mais de afinco aquela lareira, talvez falar que ela foi acesa há pouco tempo, para estimular os jogadores a investigar aquilo ali. Outra boa dica é você abusar dos handouts. Então, se você está jogando presencialmente, você dá para as pessoas cartas e qualquer coisa do tipo. Se você está jogando online, né, mostre para as pessoas isso, para que eles possam ter aquilo na mão e eles mesmos tentarem extrair coisas dali. Os NPCs importantes devem se destacar. Tem muitos mestres que não gostam de ficar fazendo vozinha, né, coisa do tipo. Mas se você não gosta de fazer voz, pela roupa, pela maneira como fala, para o jogador entender quase que instintivamente aquele NPC é importante. Os jogadores sempre tentam unir pistas que levam para uma história coerente. Tente sempre andar para frente, evitar com que eles voltem. Ou seja, um excelente ritmo para você fazer é eles irem de local em local pegando pistas e cada vez mais aquele quadro vai se montando para eles. E eles devem sentir, sempre que possível, né, que eles estão avançando em relação a descobrir o que realmente aconteceu. E tudo que eles fizerem, mesmo que você não tinha planejado, tente recompensar, nem que seja com o mínimo de pista, entendeu? Algum detalhezinho, alguma coisinha, por menor que seja, uma pista que reforce que aquele caminho é o adequado já ajuda. Faça uma pista levar a outra. Eu achei um pendrive que tem uma câmera de uma determinada loja. E aí o que será que tem nessa câmera dessa loja? Eu vou dar aqui agora então umas dicas finais, que elas não cabem em nenhum tópico, mas elas são bem interessantes. A primeira é você evitar ficar pedindo skill sempre de investigação, percepção ou alguma coisa que o valha. Tente, quando pedir skill, variar um pouco, sempre tendo em vista o que os seus jogadores têm de proficiência. Evite rolar para pedir solução. A pessoa rolou, beleza, você descobriu o mistério. Isso é muito desagradável. Cuidado com magias e com determinados aparelhos tecnológicos. Dependendo do que tiver, ele pode acabar com a sua aventura em um segundo. Tem isso, beleza, olha aqui na internet, resolvi. Ou então, tem magia aqui de adivinhação, pronto, resolveu. Ninguém gosta desse tipo de coisa aconteça. Não é feitiçaria, é tecnologia. Mas também evite utilizar desculpa fácil, tipo assim, ele não funciona porque qualquer motivo arbitrário.
É muito ruim quando você está jogando high level no D&D. Vocês já repararam isso? Tudo é a prova de scrying. Porque assim, o negócio é roubado, mas não dá para você ter nada com aquilo. E aí eles inventam desculpa qualquer. E fica sem graça. Forma alguma coisa, veja alguma coisa que vale a pena. Ou então faça com que leve aquilo em consideração na hora de você fazer a aventura. Outra ideia muito legal é o mecanismo de pressão. É o que o Dan Brown, autor do Código da Vinci, chama de bomba relógio. Pode ser uma bomba mesmo, ou seja, daqui a 10 minutos, se não descobrir aonde está a bomba, ela vai explodir. Sempre bom. Como pode ser ali um prazo. Olha, se não descobrir quem é o verdadeiro assassino, fulano vai ser executado. Alguma coisa nesse sentido. Para os jogadores têm aquela ânsia de que eles têm que resolver logo. Para eles não ficarem, beleza, tem essa investigação, então daqui a 2 anos eu resolvo. Não é legal. Se prepare para caso os jogadores falhem. Pode acontecer. A aventura eles não descobrirem. E aí o que acontece? Sempre bom você já ter isso no bolso para alguma resolução para caso isso ocorra. Da mesma maneira, você sabe que por mais que você se prepare, cedo ou tarde você vai ter que improvisar. Eu, inclusive falei isso no vídeo de dicas para mestre iniciante. Não existe nenhum mestre bom que não saiba improvisar. Você não deve se basear nisso, ser só isso o seu jogo. É um jogo bem construído, mas cedo ou tarde você vai ter que improvisar, e aqui não será diferente. Seja flexível com o plot, com o enredo. Eu sei que como é uma investigação, a gente acaba sendo mais duro, não, tem que ser tal coisa. Se você vê que está indo para outro caminho, não se sinta acanhado em dar uma mudada, só tome cuidado, né, para você não cair em contradição. Especialmente quando for nas buscas por pistas. Não se baseie nisso, tá? Mas sempre que necessário, você pode criar uma pista nova ou então você mover uma pista de um local para o outro. Outra excelente ideia também é o vilão agir para gerar uma pista nova, quase descobrindo, e aí o vilão vai e toma uma atitude que serve como motor para os jogadores descobrirem o que está acontecendo. Lembre-se que antes de tudo é um jogo, então é para ser divertido. Ninguém gosta de estar jogando esse tipo de jogo e ficar meio perdido. Ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? E aí o mestre fica assim olhando, vocês descobriram, não tem nada que eu possa fazer. Não é legal. Então assim, tente manter o jogo divertido para todos, inclusive para os seus jogadores. Não fica assim, nossa, meu mistério foi tão bom que ninguém descobriu nem o que tinha que fazer. Não é legal. Da mesma maneira que uma das piores coisas que pode acontecer é no final aparecer o vilão e falar, ai meu Deus, meu plano maligno era papapá, e expõe. Pregando a maior peça da história da humanidade. Matando milhões. Para salvar bilhões. Um crime necessário. Não vamos deixar você fazer isso. O Watchman faz isso de maneira muito boa, cara. Porque assim, você acha que eu ia te contar meu plano se tivesse alguma chance de você pará-lo? Fazer isso, Rorschach? Não sou um vilão de quadrinhos. Acha que eu explicaria o meu golpe de mestre se houvesse a menor possibilidade de vocês impedirem o seu desfecho? Eu o pus em prática meia hora atrás. Sim, é um clichê meio tosco. Não use. E aí, senhores, espero que vocês tenham gostado. Eu vou renovar o meu pedido para que vocês participem do financiamento coletivo da revista Mistério Retorno número 18, ou caso já tenha passado, que adquiram ela ou qualquer outro local que eu tenho contos, livros, qualquer coisa do tipo. Sempre lembrando que eu deixo no meu All My Links lá, tudo bem organizadinho, inclusive minhas redes sociais, para quem quiser dar uma prestigiada. Já é? Valeu!